sério? Gente, boa noite. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine a tua vida e teus caminhos e que a graça de Deus esteja sobre todos vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. E hoje dando continuidade ao tema Lembra-te de mim, no qual a gente já vem falando a respeito desse tema desde o início do mês. E hoje a gente vai falar de outro personagem, né? É verdade. Qual personagem? Raabe. Raabe. Vamos falar de Raabe. A gente tem falado para vocês que o Lembra-te de mim, ele se dá por 3 situações: pela misericórdia, pelo arrependimento e por mérito. E quando a gente fala de Raabe, engraçado, Patrícia, que Raabe ela consegue acionar esses 3 instrumentos, né? Que é a misericórdia de Deus, que é o arrependimento e o mérito também. Isso, as 3 maneiras de fazer com que Deus lembre, né? Então, tanto Deus como as pessoas, né? Então são essas 3 condições que nós explicamos para vocês. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque Raabe, ela morava em Jericó. Se você não sabe, ela era de Jericó e ela era prostituta, mulher da vida. E Deus mandou, através de Josué, os espias para poder espiar a terra de Jericó, toda Jericó. E lá eles se esconderam na casa de Raabe, né? E nesse imbróglio todo deles se esconderem, foi relatado ao rei de Jericó que havia 2 israelitas dentro da casa de Raabe. E foram os soldados até lá. E quando os soldados chegaram até lá e se deram de frente com Raabe e perguntaram para ela, né, a respeito desses israelitas, ela falou: sim, havia aqui esses israelitas, inclusive eles foram embora, se vocês se apressarem, vocês podem até alcançá-los. E eles saíram para poder buscar esses israelitas. Só que Raabe, ela tinha escondido os israelitas, que eram os espias de Deus. E depois que os soldados saíram, na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 2, versículo 12, diz assim: agora, pois, jurai-me, e vos peço pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Então, Raabe, se a gente for ver em todo o contexto ali, ela falou muitas coisas. Então ela começou a falar para aqueles homens, ela reconheceu, Patrícia, a grandeza do Deus de Israel, né? Tudo aquilo que o Deus de Israel já tinha feito, a travessia do Mar Vermelho, o Jordão, né? Os reinos, né, que já tinha conquistado, da maneira que tinha conquistado, os feitos, né, e o poder de Deus. Então ela sabia que ali era a única oportunidade que ela tinha de mudar a vida dela, de mudar a história dela, porque qual era a perspectiva de mudança que uma mulher prostituta naquela época poderia ter? Porque as mulheres, elas já eram muito discriminadas, né? Elas não tinham a liberdade e os acessos que as mulheres da atualidade têm, né? Elas tinham as suas liberdades cerceadas devido à religiosidade e costumes, né, da época, enfim. Então a mulher, imagina a prostituta, ela era muito mais discriminada, ela era muito mais desvalorizada. Era aquele tipo de mulher, né, que era usada, que as pessoas, ninguém queria conviver ao lado dela. Ela era uma mulher solitária, mal vista,
não tinha valor algum, né? Então, o intrigante da história de Raabe, e a gente até estava conversando a respeito disso, por que Raabe? Por que uma prostituta? Né? Poderia ser outra Deus pessoa, poderia escolher outra pessoa para acolher ali os espias. Ou com mais virtude, vamos dizer assim, né? Aí a gente... Se a gente for olhar aos olhos humanos, uma prostituta então não teria virtude nenhuma. Exatamente. Né? E a gente pode pensar na estratégia, né? Que foi até o que você falou. Porque Raabe morava em cima da muralha. Uhum. Entre a muralha, né, de Jericó, ela morava ali, em cima da muralha. Então, era ponto estratégico para que os espias entrassem, sim, mas tinham outras pessoas também que moravam ali entre as muralhas, né? E por que Raabe? E por que uma prostituta, né? Então, a história dela é incrível porque Deus, quando a Bíblia relata, né, lá no livro de Samuel, que Deus não vê como vê o homem, a gente vê na história de Raabe exatamente isso. O homem, as pessoas, a sociedade via ali uma mulher prostituta, uma qualquer. Mas Deus via o coração de Raabe. E foi exatamente o coração, a intenção dela que chamou a atenção de Deus, que fez Deus lembrar dela. Uhum. Né? Então, e foi através disso que Raabe, ela mudou a história dela, ela mudou completamente a vida dela. Aí as pessoas que nos assistem agora, ela pode imaginar, poxa, por que Deus não lembra de mim? Por que eu estou sozinho nessa luta, nessa batalha? Talvez você tenha algum tipo de problema, alguma dificuldade que você tenha passado, ou que você está vivendo, e é onde você fala, pô, eu não consigo vencer isso. Eu não consigo. Eu estou só, ninguém me ajuda. Parece que Deus não lembra de mim. Não. Deus, ele sempre está pronto para poder estar lembrando da gente. Mas você tem que fazer a sua escolha. Porque, veja, a gente falou que o lembra-te de mim de Deus começa primeiro pela misericórdia. Então você tem que entender que Deus é misericordioso. Ele é misericordioso. E ele dá a oportunidade. Foi até o que eu falei para as pessoas hoje na igreja, falando para elas o seguinte, olha, hoje Deus está te dando aqui uma oportunidade. Isso é o quê? Misericórdia. Isso é o quê? Lembra de mim. É Deus lembrando de você. É Deus lembrando de você de uma forma especial, como Deus lembra de todos nós. Né? É como você falou, poxa, mas logo Raabe, então Deus lembrou daquela mulher, que era uma prostituta, que não tinha perspectiva nenhuma de mudança de vida. Então, o que aconteceu? Primeiro, Deus alcançou ela através da misericórdia, porque a misericórdia de Deus não olha a sua situação, a sua condição, quem você é ou quem você foi. A misericórdia de Deus olha para o que está dentro de você. Você como alma, você como criatura. Então, Deus está olhando para você dessa forma. Deus não olha para aquilo que você fez, porque Deus, sendo Ele todo-poderoso, Ele faz tudo novo. Então, para Ele, pegar alguém que está com a vida toda destruída e transformar, é glória para Ele. E é o que mais Deus deseja, é o que mais Deus quer fazer. Então, a gente tem que se permitir isso. Então, Raabe, ela viu naquela oportunidade que ela viu aqueles dois espias e ela detectou que aqueles dois espias eram de Israel. E ela já tinha, ela sabia dos feitos de Deus e a cidade já estava sitiada, já estava cercada praticamente. Já estava. Eles sabiam que a próxima cidade a ser tomada seria Jericó, porque Jericó estava no meio do caminho rumo à terra prometida. E Jericó abria as portas para Israel passar, ou seria destruída. Então, o que aconteceu? Ela viu ali a oportunidade de ser uma mulher, né? De deixar de ser uma mulher da vida para poder ser uma mulher de Deus. E foi isso que aconteceu. Então Raabe, através dessa oportunidade, ela tomou posse de uma coisa muito preciosa, sabe? Muito preciosa, que é a misericórdia de Deus. E Ele dá gratuitamente para todos aqueles que creem. Então ela creu, Patrícia, por isso a misericórdia chegou até ela. E uma coisa interessante, que no capítulo 6 de Josué, versículo 25,
ele diz assim, ó, ela diz assim: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué e enviaram a espiar Jericó. Então veja, Deus preservou, aqui está dizendo, né? Deus preservou, e fala que assim, que Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai. Então Deus teve misericórdia não apenas dela, mas teve misericórdia também de toda a sua família. Como nós temos falado, Deus primeiro ele trabalha através da misericórdia. E veja, foi essa misericórdia também que ela usou para com os espias. E foi o que ela deixou bem claro quando ela fez um acordo com aqueles homens. Ela fez um acordo com aqueles homens, determinando que através daquele acordo, né, que ali eles selaram, ele falou: ó, eu quero que você proteja a minha família, eu quero que você salve minha família, que minha família estará livre de qualquer dano que virá através da destruição de Jericó. E eles prometeram, ele falou: então, ó, por essa corda que nós estamos descendo aqui, aqui é o sinal, essa corda vai ficar aqui. Se essa corda não estiver aqui, essa corda escarlate não estiver aqui, então nós não podemos mais responder. Nós não podemos mais, né, fazer com que o trato que nós estamos fazendo aqui, a promessa que nós estamos fazendo, iremos cumprir, porque eles também colocaram a vida deles em jogo. Você vê, muito interessante isso. Então, o primeiro foi a misericórdia. Segundo, o arrependimento. Ela sabia que essa ação dela, eu até coloquei assim, ó, essa ação dela faria com que ela deixasse a vida dela errada. Porque se ela deixasse Jericó e se unisse ao povo de Israel, então ela tinha que deixar de ser prostituta. Mas ela viu, como você falou, ela viu isso como uma oportunidade de mudança de vida. Para ela tomar essa decisão de seguir o povo de Israel, porque eram culturas, não apenas culturas totalmente diferentes, mas o povo de Israel cria em um só Deus. E o povo de Jericó eram povos pagãos, que tinham lá os seus deuses. Né? Então ela cresceu em meio à idolatria, em meio àquele povo pagão. Então era totalmente diferente, além, né, do agravante de ela ser prostituta. E ainda ser aceita pela comunidade ali, pelo povo hebreu. Então ela estava... Ainda tinha essa luta, ainda né? tinha esse agravante, essa dificuldade que ela teria que enfrentar. Ela tinha consciência que ela teria que enfrentar de ali aprender os costumes do povo hebreu, largar aquela vida errada, começar a vida do zero. E ela viu isso como uma oportunidade de recomeço. Olha como que Deus ele é tão misericordioso que a todo momento ele está nos dando a oportunidade de recomeçar. Recomeçar a nossa vida com Deus, recomeçar o nosso casamento, recomeçar na saúde, você cuidar da sua saúde, você cuidar do teu emocional, você cuidar o recomeço da tua vida financeira, o teu recomeço de tudo. A todo tempo Deus está nos dando oportunidade. E Raabe é uma prova disso, sabe? E às vezes você olha para você e você começa a se diminuir, a olhar os seus defeitos e dizer assim: ah, Deus não lembra de mim porque eu fumo, Deus não lembra de mim porque eu sou um drogado, Deus não lembra de mim porque eu sou um pecador, Deus não vai olhar para mim, né? Eu minto, eu roubo, eu sou uma prostituta, eu sou um traficante, enfim, Deus não vai lembrar de mim. Muito pelo contrário, como a gente acabou de falar, Deus não olha os seus atos, Ele olha a tua intenção. Claro, se a tua intenção for continuar nessa vida, realmente Deus não vai poder fazer nada por você. Deus não vai poder... Ele tá ali todo tempo lembrando de você, mas não vai poder interferir no teu livre-arbítrio, na tua escolha. E a gente tem mas falado, se a né, tua Patrícia? intenção é sair desse estado que você tá e recomeçar, então Ele te dá a oportunidade. A todo momento, a todo instante Ele faz isso. E esse lembra-te de mim, primeiro vem pela misericórdia. A misericórdia é o quê? Através das orações que você, às vezes nem sabe, mas tem alguém orando por você. Tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão, tem um vizinho, tem um amigo orando por você. Então, através da misericórdia de Deus, Deus tem te sustentado. Você está aí, você tem a oportunidade de se arrepender, que foi o que aconteceu com Raabe. Então, ela se arrependeu,
dentro desse arrependimento, de deixar toda a vida dela errada para trás. Era um recomeço, como você falou, Patrícia. Um recomeço. E depois, por mérito, que é o terceiro, né? É a terceira condição do lembra-te de mim. Para que Deus lembre da gente. É o mérito. Por quê? Porque ela teve coragem de esconder aqueles espias ali, a ponto dela perder até a própria vida e até da sua família também. Então ela se posicionou tendo coragem de fazer aquilo, né? E ela poderia perder a vida dela naquele momento, ela poderia perder a casa dela, poderia perder tudo. Tudo. Então foi um ato de coragem. Sim. Né? E você falou perder tudo. E eu vejo assim que Raabe, ela chegou nesse ponto de dizer assim, o que eu tenho a perder? Porque veja a vida que ela levava. A cidade ela já sabia que ia ser destruída. Imagina, a família dela perder a vida. Ela pensou, o que mais eu tenho? Eu não tenho nada a perder. Eu vou confiar nesse Deus que eu ouvi falar, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, que derrotou vários reinos e que agora vai destruir a cidade de Jericó. Eu vou crer nesse Deus. Só que ela apenas dizem que é Só que ela apenas ouviu falar. Ouviu. Até então ela não teve experiência não com tinha Deus, nenhuma né? experiência. E veja que interessante, ela falou, não tenho nada a perder. Eu vou confiar nesse Deus, né? Ela se entregou de corpo, vou ter alma, coragem espírito. e vou fazer esse ato de fé. Uma fé que se a gente for ver, não seriam todos, né? Se a gente se colocar no lugar dela, talvez a gente não tivesse coragem de arriscar a vida para fazer isso, né? Por isso que Raabe, o lembra-te de mim, de Raabe, foi através da misericórdia, através do arrependimento, através do mérito. Então ela entendeu tudo aquilo. E depois de tudo isso, depois de Israel destruir as muralhas de Jericó, né, de tomar Jericó e de Raabe se socializar com o povo de Israel, com a dificuldade que ela teve, né? Ela teve dificuldade, teve perseguições, teve pessoas com certeza que não queriam que ela estivesse ali, mas veja, ela foi praticamente que a descendência de Davi, a descendência do nosso Senhor Jesus veio de Raabe, de uma prostituta. Então ela não tinha promessa até então, né? Ela não fazia parte do povo de Deus, povo escolhido, povo hebreu. Ela não fazia parte. Mas por causa do ato de coragem e de fé e de obediência que ela teve, ela se fez parte. Deus a fez parte, ela tomou posse da promessa. Fez parte do povo, ela foi inserida ali no meio do povo de Deus. Olha que glorioso, né? A ponto de exatamente isso que você falou. De, através dela, vir a surgir a descendência de Davi e, posteriormente, a descendência do nosso Senhor Jesus. Uma prostituta. Então, por isso que muito forte, a né? pessoa, ela crendo através dela, através de você que está nos assistindo agora, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Só basta você crer. Talvez você ainda não tenha uma experiência com Deus, como Raabe, né? Não tem nenhum tipo de experiência com Deus. Mas se você crê, se você se lança de corpo, alma e espírito, fala, não, eu creio, eu quero uma mudança de vida, eu quero uma transformação no meu interior, eu me arrependo de tudo isso, eu não quero mais viver nessa condição no qual eu estou vivendo. Então, você vai buscar esse Deus, você vai fazer com que esse Deus ele venha dirigir os teus caminhos da tua vida. A gente sabe que de início você vai encontrar pessoas, né, que vão ser contra a tua escolha para Cristo. A gente sabe disso, sempre haverá. Pessoas que nós considerávamos como amigo vão falar, vão tirar sarro da gente, mas não tem problema. É onde você tem que seguir convicto no teu propósito com Deus, crendo, porque só você sabe da dor que você tem passado. Só você sabe como que é viver com você dentro de você. Só você sabe disso. Porque tem gente que nem se suporta mais a ponto de tirar até a própria vida. A gente sabe disso. Fala, não aguento mais a mim mesmo. Eu não me aguento mais, eu não me suporto mais. Então, há isso acontecendo aí pelo mundo afora. Então, Deus ele mostra para você que da mesma forma como ele escolheu Raabe, então ele escolheu você também. Ele te escolheu, por mais que você fale, mas isso é um clichê,
Ah, o senhor está falando isso, que Deus me escolheu, né? Que eu sou um escolhido de Deus. Todos nós somos escolhidos de Deus. Cabe a gente se voltar para Deus. Cabe a gente querer se fazer como escolhido. Se você tem esse desejo de mudança de vida, então se entregue de corpo, alma e espírito, que você vai ver que a promessa de Deus ele vai se cumprir. Então, não só o lembra-te de Deus vai chegar a você através da misericórdia, porque através da misericórdia chegou a mim, a você, a todos nós. Mas chegará também através do arrependimento. E principalmente chegará através dos teus méritos, através da tua fé, através das tuas atitudes que você irá tomar com uma nova vida que você terá. Mas cabe você tomar dar o primeiro passo, né, Patrícia? Tomar uma atitude. Recomeçar. Pois é. Quando que eu vou recomeçar? Agora. Você pode recomeçar agora. Nesse momento. Não existe momento. Inclusive, oportuno. nós vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus para que Deus ele possa tocar em você. Se você tem se sentido fraco, se você tem se sentido longe da presença de Deus, você está afastado da presença de Deus, né? Tem se sentido amuado, então Deus ele vai te fortalecer nesse momento. Só basta você abrir o teu coração. Inclusive, se você puder, prepara aí um copinho com água, que nós vamos fazer essa oração por você. Tá certo? Nós estamos com a nossa água aqui. Inclusive, nós temos aqui também um caderninho de oração. Né? Se você quiser, pastor, eu preciso de oração, eu não consigo caminhar sozinho, nós vamos estar te ajudando em oração também, assim como essas pessoas que pediram oração, né, Patrícia? Quais são as pessoas? Várias pessoas que pediram oração aqui, foi o Edivaldo Machado, Ângela Maria e família, a Dinamar Monteiro, a Pietra também pediu para ela e para a família dela, a dona Sueli Ferreira pediu oração pelo filho Diogo e pela esposa Suelen, os netos Enzo e Luca, a dona Maria Lúcia também pela saúde, a Alessandra pede oração para Patrick e Valesca, que estão afastados da presença de Deus, né? Também, a Alessandra pede para isso aqui também, para Taline e Felipe, né? Reconstruir o casamento, o Júlio e a Simone também, os dois. E se você ainda não colocou o seu nome aqui no nosso caderninho de oração, você pode colocar aí, ó, nos comentários, o seu, da sua família, e a gente vai estar incluindo aqui e já vai estar participando da oração aqui que a gente já vai realizar. Tá bom, gente? Então vamos fazer a oração, vamos pedir a Deus para que Deus ele possa lembrar da gente através da oração. Então, oremos ao nosso Deus. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, nós oramos por cada uma dessas pessoas conosco nesse momento em oração. Tanto agora ao vivo quanto depois, não importa. Mas se há sinceridade dentro desse coração, então há como há esperança, meu Pai. Há como há uma renovação, uma transformação dentro de cada uma dessas pessoas. Só basta ela crer como creu Raabe no Senhor. Mesmo não tendo experiência nenhuma contigo, mas ela sabia que o Senhor era a única oportunidade que ela tinha de mudar de vida, de mudar a história dela. Assim como há muitas pessoas que nos ouvem nesse momento, Senhor, que sabe que essa ela tem. Há aquelas também que estão agora nos hospitais, nos leprosários, há aquelas que estão agora, meu Deus, nos presídios, nas delegacias, aquelas que se encontram agora em casa, no trabalho, aonde for, que o Senhor venha chegar até elas, que o Senhor venha, meu Deus, libertá-las de si mesmo, porque há pessoas que não suportam mais a si mesmo, tem pessoas que estão a ponto de tirar até a própria vida, mas não deixe que isso aconteça, meu Pai. Envia a tua luz, envia o teu anjo agora em direção a cada uma dessas pessoas. Eu peço também que o Senhor consagre a água, porque quando nós bebermos desta água, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar a nossa saúde, nos dando força para que possamos seguir em frente, principalmente na tua santa e gloriosa presença. É o que nós te pedimos, meu Pai. Lembra-te de mim, lembra-te do teu povo. E se você crê, então diga amém e diga graças a Deus. Então, bebamos agora desta água em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, nós oramos por cada uma dessas pessoas
Enquanto isso, deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal. A minha mãe, Noeli, a Ana Carla. A minha, né? É a doutora Ana Carla. Doutora. A filhinha se achando. A Pâmela, minha cunhada, o Leandro Machado também. Que Deus abençoe. E pessoas também, às vezes, que entram, não aparece aqui, não dá boa noite. Mas para você que não quis dar boa noite pra gente, boa noite para você também. Tá bom? Olha, gente, nós vamos encerrar por aqui, né, Patrícia? Sim. Encerrar por aqui e terça-feira nós temos mais. Vamos falar mais a respeito. Esse mês inteiro é a campanha do Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Foi aquilo que aquele ladrão na cruz falou para o Senhor Jesus. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus disse o que, Patrícia? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. É o que a gente quer ouvir, né, do Senhor Jesus, né? Entra. Pois é. A gente luta todos os dias para isso, né? E vamos lutar, porque a misericórdia a gente já tem, a graça a gente já tem. Mas o que cabe a muitos de nós é se arrepender e também, né, buscar por méritos, fazer por onde Deus também lembrar da gente. Então, só em você estar lembrando de Deus, só em você estar colocando Ele em primeiro lugar, você vai ter mérito em tudo isso. Você sendo uma pessoa justa, uma pessoa correta, verdadeira, eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar. Tá certo? Então, que Deus abençoe a todos mais uma vez e que o Espírito Santo ilumine a vida de cada um de nós e nos dê a paz a cada instante de nossas vidas. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Enquanto isso, deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal.